Olá, meu nome é Ana Cláudia e eu estou aqui para contar para todas vocês um pouquinho da minha vida sentimental. Cheguei na igreja ainda muito nova e logo já comecei a conversar, a querer me envolver com um obreiro. E quando minha mãe ficou sabendo, ela logo disse: Ana Cláudia, ainda não é esse que Deus tem preparado para você. O seu marido ainda está no mundo, ele está ainda nos bancos das praças, está usando droga, fugindo de bala, você tem que orar para que Deus converta ele. E eu falava: não, como assim? Vai demorar muito, até ele se converter eu já estou casada. Mas foi assim que aconteceu. Passado algum tempo, o meu esposo hoje, né, ele chegou na igreja, usuário de droga, fugido da polícia, ainda casado, já tinha uma filha, mas até então eu era obreira, já estava de obreiro há alguns anos. E aí ele começou firme na igreja, mas a sua esposa não quis saber da fé, enfim, ela mudou de cidade, largou ele, abandonou ele tudo, e ele foi se convertendo, se libertando, nasceu de Deus, foi levantado obreiro. E nas evangelizações a gente conversava e começamos a se conhecer. Passado um tempo a gente começou a namorar e como ele desejava fazer a obra no altar e eu também, um bispo passou pela nossa igreja e falou que quem quisesse fazer a obra no altar que teria que terminar o namoro. Rapidamente a gente já tomou essa atitude de terminar, porque o nosso desejo era fazer a obra no altar. Ficamos sem namorar 1 ano e meio nesse propósito de ir pro altar. A gente obedeceu, por nenhum momento a gente voltou, por nenhum momento a gente desobedeceu. Confiamos em Deus, que aquela voz do bispo era Deus falando, porque a gente ia amadurecer, ainda não era o tempo de a gente se unir. E Deus honrou, porque passado 1 ano e meio aconteceu um acidente com a filha do meu esposo, né? Ela tinha 4 anos, ela tomou soda cáustica e a mãe dela, por espancar, por maltratar, perdeu a guarda dela. E meu esposo, querendo ir para a obra, estava no IBURD, ele morava na igreja, a gente nessa fé de que ele ia para a obra e depois a gente ia casar, ele teve que assumir essa responsabilidade de ser pai solteiro. Mas como ele morava na igreja, não tinha como ele assumir, então eu já estava incluída nos planos dele, né? Então eu resolvi assumir a filha dele e esperar ele ir pro altar, fazer a obra de Deus e vir me buscar, eu e ela. Mas um regional chegou e falou que não, que a gente tinha que casar antes e depois ir para a obra. E a gente obedeceu mais uma vez. E tudo que Deus faz é perfeito, porque em 6 meses a gente namorou, noivou e casou. E depois de 9 meses que a gente estava casado, Deus chamou a gente para o altar. Mas porque a gente sempre obedeceu, sempre obedeceu. No começo do nosso relacionamento, ninguém acreditava em nós, os obreiros, o povo da igreja, até a minha mãe, ninguém acreditava em nós, achava que ele era muito novo, de obra, de convertido, e eu já tinha uma bagagem, já tinha mais experiência, mas pelo contrário, ele me ajudou muito na minha vida espiritual, muito mesmo. E com isso a gente foi abençoado, graças a Deus hoje a gente está na obra, já há 10 anos de casado, casamento maravilhoso, mas o principal de tudo foi a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. E o nosso sonho nunca morreu dentro da gente, mesmo quando a gente casou, que estava com a minha filha, ela ainda não estava curada, estava usando sonda, a gente passou por todo esse processo, mas mesmo assim a gente tinha esse sonho de fazer a obra de Deus no altar. E Deus abençoou. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha história.